Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Quinta-feira, 25 de junho, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Destaques desta edição. Com Covid-19, maio se torna o mês com mais mortes na história do Brasil. Média diária de novos casos de Covid-19 sobe 174% no mês de junho na RM Vale. Governo de São Paulo anuncia a volta às aulas em setembro. Câmara aprova mudanças na Carteira Nacional de Habilitação. Mais notícias já já, é rapidinho, fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta com Abre Aspas desta quinta-feira. Comigo, Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a você que nos acompanha aí de casa. Sempre ressaltando que estamos ao vivo e a sua participação é fundamental para nós. Assim como já fez aqui a Eugênia Minicucci mandando bom dia, o meu xará Douglas Xavier mandando bom dia, Valderi Teixeira também mandando bom dia pra gente. Ótimo dia para vocês e continuem participando conosco, né, Glauco? Pois é, parece que o friozinho já está chegando. A previsão era para amanhã, mas ele já está dando as caras nesta quinta-feira. Eu convido você a também participar aqui da entrevista ainda no primeiro bloco do Abre Aspas de hoje com o senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. E vamos falar sobre alguns assuntos, entre eles, claro, sobre o processo licitatório aí para a nova concessão do transporte público aqui em São José. Então fica aí o convite ainda no primeiro bloco. Notícias. Maio de 2020 já é o mês com o maior número de registro de óbitos feitos por cartório na história do Brasil. Até a última segunda-feira, dia 22, haviam sido registradas 123.857 declarações de pessoas que morreram em todo o Brasil, sendo 24.021 pela Covid-19. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, que tem como base a causa da morte indicada nas certidões. O Brasil registrou 42.725 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 1.188.631 o número de pessoas infectadas. No mesmo período, o país registrou 1.185 novos óbitos, totalizando 53.830 mortes em decorrência da Covid-19. Pois é, números expressivos aí na tela, né? E como você falou na reportagem, as outras mortes não pararam de acontecer. Assassinatos, acidentes de trânsito, infartos, aí muitos pelo Brasil. E com o acréscimo do coronavírus, mais de 52 mil mortes, a gente tem o mês de maio mais mortal desde que começaram a registrar as mortes no Brasil por mês. Então, é um número triste. A gente ressalta que essa pandemia, então, está amplamente disseminada e muitas pessoas, às vezes, nos cobram, né? Ah, mas o acidente parou de acontecer, a dengue ainda parou de matar? Não. Tanto é que isso prova, com o mês mais mortal do ano, que tudo isso não parou de acontecer. Porém, percentualmente, o coronavírus está matando mais do que tudo isso. Portanto, vale a ressalva que a gente sempre faz, tome cuidado. A pandemia ainda não acabou. Pois é. O governo de São Paulo anunciou ontem que as aulas vão ser retomadas a partir de 8 de setembro. Alguns pontos da proposta. Retorno geral das aulas presenciais em conjunto para todas as cidades. As aulas só serão retomadas se todas as regiões do estado estiverem há 28 dias na fase amarela de flexibilização da economia. 3 etapas de retomada das aulas. A primeira, com 35% dos alunos. A segunda, com 70%.
e a terceira e última com 100% dos alunos. Protocolos de higiene e distanciamento devem ser cumpridos pelas instituições. Proibição do uso dos bebedouros, que são comuns em escolas. Será fornecida uma caneca aos estudantes e todos os profissionais. De acordo com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, as orientações são válidas para todo o sistema educacional, privado e público, desde a educação infantil até o ensino superior. Pois é, a gente sabe que as escolas aí, principalmente as públicas, são locais de grande aglomeração. A gente vê sala com 40, quase 50 alunos. Isso não é novidade de hoje, não é por causa da pandemia que isso acontece há muito tempo. E com essa pandemia, tentando se evitar aglomerações, como é que vai fazer? O governo do estado de São Paulo propôs isso aí. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado de São Paulo não gostou da ideia e disse que as escolas particulares, algumas, já estão preparadas para a volta das aulas antes de setembro. E também colocou em conta que essa paralisação que vem desde março até setembro geraria muitas demissões, fechamentos de escola e aí sim um provável até aumento no número de alunos em escolas públicas. Então vamos ver como é que a Justiça vai adotar esse caso, se realmente esse protocolo vai ser seguido, porque a gente sabe que escolas, alunos, crianças são locais de ampla disseminação, várias doenças são proliferadas na escola, desde piolho até gripe, então é muito importante a gente ficar atento, porque a gente sempre ressalta que as crianças são as mais vulneráveis, não falando de pandemia, mas de qualquer doença. Pois é, todo cuidado com as nossas crianças e professores. E eu só espero, sinceramente, não ter que logo mais ter que ler uma notícia aqui sobre o escândalo das canecas. E a Prefeitura de São Paulo e associações de bares e restaurantes já negociaram os protocolos de segurança sanitária para permitir a volta do atendimento presencial na capital. É esperada a confirmação nesta sexta-feira da mudança de faixa da cidade para o nível amarelo, de acordo com o Plano de Paulista de Reabertura Econômica. Os bares terão de respeitar distância de ao menos 1,5 metro entre as mesas e só poderão funcionar 6 horas por dia, recebendo apenas 40% da capacidade. Funcionários terão de ter a temperatura aferida diariamente e terão de oferecer álcool em gel aos clientes. A cidade de São Paulo registrou nos últimos 7 dias uma redução de 6,97% no número de internações de casos suspeitos e confirmados de Covid-19. São critérios que habilitam a cidade para ampliar o relaxamento da quarentena. Pois é, a gente sabe que os setores de bares e restaurantes, legal, o que a gente vem comentando aqui, está sendo um dos mais afetados, principalmente os pequenos bares, sem ser aqueles bares de rede, né? Porque eles estão paralisados aí desde março, alguns não conseguem fazer essa opção de delivery, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser essa situação na cidade de São Paulo. Por um outro lado, São Paulo está registrando aí números altíssimos, então tem uma parte de contradição do governo, que também já está prevendo reabrir a capital paulista. Enfim, resta a nós aguardar, né? Não tem dúvida, aguardar, e é uma situação muito grave, porque eu já vi algumas pessoas comentando, não, mas por que bar, porque não é a questão do bar. O bar envolve não só o proprietário do bar, que é um trabalhador, mas são todas as pessoas que trabalham ali, do faxineiro ao chefe, entendeu? Então é um problema seríssimo. Imagine uma cidade como São Paulo, do tamanho de São Paulo, o volume de gente que depende desses bares. Então eu já ouvi alguns comentários, às vezes até hipócritas, pensando estritamente, fazendo uma correlação pobre do bar com a bebida. Não é nada disso, não. É um trabalho para muita gente ali. Então, é um problema muito sério mesmo. Igual que a gente tem alguns comentários aqui, a Rosana Silveira
está falando aqui, estou aqui na AME de São José dos Campos, ambulatório médico especializado, tem mais de 100 pessoas na fila do lado de fora. Tira uma foto, manda aqui pra gente, Rosana. A gente não vai ter aqui, a gente vai divulgar sua foto. Muito obrigado por sua participação. O Luizão manda bom dia pra gente aqui, falando desse momento feio da pandemia lá em Cruzeiro. E já temos até perguntas aqui pro nosso secretário de Mobilidade Urbana, que daqui a pouco vai estar entrando em contato com a gente, do Douglas Xavier. Então, continuem participando, já a gente vai ter essa entrevista ao vivo. Oh, muito obrigado pela participação de todos vocês. E Rosane, pega a foto e manda pra gente, sim, vai ser um prazer. E obrigado pela sua participação. E a Câmara dos Deputados aprovou o destaque que altera o Código de Trânsito Brasileiro a fim de permitir que a Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH, de motoristas profissionais com idade inferior a 50 anos tenha validade de 10 anos. O texto base, aprovado pelos parlamentares na terça-feira, determinava que o documento para os condutores nessa faixa etária fosse renovado a cada 5 anos. Entre as mudanças, o projeto amplia o prazo para a renovação dos exames de aptidão física e mental para a renovação da CNH e estabelece a obrigatoriedade do uso de cadeirinha para o transporte de crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m. Os demais destaques foram rejeitados. O texto atualizado seguirá para a votação do Senado. O projeto também prevê limites diferentes de pontuação na carteira de motorista antes da suspensão no prazo de 12 meses. 40 pontos para quem não tiver nenhuma infração gravíssima, 30 pontos para quem possuir uma gravíssima, 20 pontos para quem tiver 2 ou mais infrações do tipo. Os motoristas profissionais, aqueles que têm ali na carteira, né, exercem atividade remunerada, terão o teto de 40 pontos, ou seja, novas mudanças aí. Vale ressaltar que muito provavelmente, né, algumas multas aí terão também a pontuação acrescida, porque muitas multas que se você comete uma vez, ela tem a pontuação triplicada, visando exatamente essa pontuação máxima. Então, nos próximos meses, se continuar essa aprovação, a gente deve ter novas medidas também na pontuação das multas. Não tem dúvida, cuidado sempre, não só pelas multas, mas principalmente pela segurança. E com relação às gloriosas cadeirinhas, aí é triste que a gente tenha aí, né, que ter uma lei para isso daí, porque a gente vê muito, você já deve ter visto aí, papai e mamãe com a criança no meio do carro. Uma freada a 30 por hora, a criança é ejetada pelo vidro da frente. Mas tem gente que ainda acha que o brasileiro é assim, né? Acontece com o brasileiro, nessa hora ele não é brasileiro. É um problema muito sério tudo isso, né, Douglas? Exatamente, tudo isso tem que ser colocado em consideração e vamos aguardar. Esse projeto já foi aprovado na Câmara, vai agora, se não me engano, para o Senado, ainda tem a sanção presidencial. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou se dizendo amplamente favorável ao projeto, então nos próximos meses a gente vai falar ainda mais sobre isso. Não vamos ter que falar muito. Aliás, tudo que nós queremos é falar menos de pandemia e mais de todos os outros grandes problemas, também, claro, que afligem o Brasil, particularmente a nossa região também aqui. E dentre essas todas, a gente tem um monte de coisas a citar. É realmente preocupante. A gente conversava aqui um pouco antes de começar a edição, o problema como um todo. Já estabelecemos contato aí com o senhor Paulo Guimarães. Muito bom dia, senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos. O senhor nos ouve e nos vê a contento por aí? Bom dia, aqui pouquinho de delay, mas acho que dá para levar. Ah, perfeito, a gente sabe que o dia do senhor também é bem atribulado. Senhor Paulo, mais uma vez seja bem-vindo e a gente queria começar já tocando num ponto para a gente poder acabar prosseguindo com os assuntos. A Prefeitura abriu o processo licitatório para a nova concessão do transporte público. O que o senhor pode dizer aí, em termos de novidade, em termos do trâmite desse processo atualmente? Muito bom dia para o senhor. Bom dia. É um processo já que está sendo trabalhado na cidade há mais de 2 anos, né? Eu acho que talvez seja o grande desafio dessa gestão, porque é um sistema muito complexo, né? Em geral, o sistema de transporte público, as concessões, são licitações muito complexas, né? Envolvem, né, por exemplo, no nosso caso aqui, é uma concessão que vai movimentar aí, ao longo de toda a sua execução mais de 2 bilhões de reais. Né? Então,
realmente envolve aí quase 2.000 empregos e é algo bem complexo que mexe com a cidade toda. O que a gente fez agora no último sábado é publicar o edital de licitação da parte operacional. Uma das novidades que a gente está trazendo agora para o novo sistema é a separação dos sistemas de tecnologia, gestão financeira da parte operacional. Então, o que a gente passa a selecionar a partir de agora? Aquelas empresas que vão comprar os veículos, né, os ônibus, enfim, contratar a mão de obra, fazer o gerenciamento de garagem e fazer a operação. Na sequência, a gente faz a licitação, né, faz os processos aí de seleção para os modelos de tecnologia. O que a gente está trazendo agora nessa licitação da parte operacional? A gente tem uma ampliação grande, né, acho que a principal novidade, uma das principais novidades é a ampliação da frota. A gente tem 389 veículos hoje à disposição da população. A gente passa a ter 545 veículos, mais os 12 da linha verde que vão ser incorporados também a essa operação. E a nossa ideia é que até o dia 7 de agosto as empresas interessadas façam a retirada do edital, para no dia 17 de agosto a gente recepcionar essas propostas e fazer aí a abertura do processo de seleção, que também tem uma outra novidade. A gente está fazendo uma opção por seleção por menor tarifa, diferente de como foi no contrato passado, que era uma seleção por maior outorga, ou seja, aquela empresa que oferecia maior repasse para a prefeitura. A gente abriu mão disso. A empresa que oferecer a menor tarifa a ser cobrada do cidadão é aquela que vai ganhar aí os lotes de operação. Perfeito, secretário, muito bom dia, aqui é o Douglas falando. Já entrando agora num outro debate que a gente vem comentando aqui no Abre Aspas faz muito tempo, as empresas de ônibus, não só de São José dos Campos, mas de toda a região, têm registrado aí a diminuição de passageiros pagantes e o aumento de passageiros aí que não isentos da passagem, né? Esse novo edital prevê também isso, porque a gente sabe que com o aumento da gasolina, aumento dos custos de pneu, manutenção, a tendência é a passagem seguir. Então esse edital está sendo preparado aí, visando já essa nova tendência de mercado? A gente tem olhado bastante para isso, né? Todos os direitos que existem no sistema atual, eles estão preservados no sistema futuro. Então, por exemplo, o idoso, né, ele tem a gratuidade a partir de 65 anos de idade, que é o que determina a legislação federal. Aqui em São José, a gente tem uma lei municipal que coloca a gratuidade para o idoso a partir dos 60 anos. Então isso, usando o exemplo de gratuidade, está mantido no próximo sistema. O que a gente está fazendo é uma remodelagem nos contratos, né, e o papel da Fundação Getúlio Vargas são muito importantes para a gente reorganizar a questão econômica e de atuação do poder público neste contrato, para que a gente tenha elementos que a gente consiga trazer receitas acessórias ou até mesmo complementar alguns custos do sistema, né? Por exemplo, o projeto da linha verde, toda a aquisição dos veículos da linha verde, a prefeitura que está fazendo essa aquisição, isso eu tiro esse valor da tarifa, ou seja, o cidadão que anda no transporte público, ele não está pagando diretamente por esses veículos, e sim, isso está sendo compartilhado com toda a população. Então a gente vai adotando elementos, né? O nosso contrato está bastante inovador nesse sentido também, de poder proporcionar o melhor serviço para o cidadão com a menor tarifa, né? Esse é o grande objetivo. Perfeito, e essas são duas dúvidas que chegam quando a gente fala de nova concessão, muitas vezes pelos nossos internautas até nós aqui. Esse novo contrato prevê ônibus diferentes, além da linha verde. Os ônibus terão aí diferenciação de tamanho, de transporte, vans, ônibus maiores, o famoso sanfonão. E se nessa nova licitação do contrato, os cargos dos cobradores serão mantidos, readequados, como é que vai funcionar isso aí? É uma remodelagem completa do sistema. Então, na frota, hoje a gente tem, a grande parte da frota são veículos convencionais, são veículos de 12 metros, e a gente tem 8 veículos articulados rodando de 18 metros. A frota futura, a gente fez uma remodelagem total, então são 545 veículos, a gente tem muito mais carros à disposição, e a gente conseguiu fazer isso otimizando a operação, remodelando o tamanho dos veículos também. Então a gente vai ter vans e micro-ônibus, que são veículos menores, para poder fazer um atendimento mais rápido naqueles locais de menor demanda. A gente tem os mini-ônibus, que são uns ônibus um pouco menores, né, de 11 metros, para poder fazer também essa complementação. Teremos os veículos padrão, que são aqueles grandes, né, de 13 metros, com piso baixo, enfim, suspensão a ar. E teremos os superarticulados, teremos 12 superarticulados, que são de 23 metros. Então, os veículos de grande capacidade passam de 8 veículos de 18 metros para 12 veículos de 23 metros para circular nos principais corredores. E com isso a gente teve uma remodelagem também nas funções do sistema, né? As funções laborais. Os trabalhadores do sistema, há toda uma requalificação nessas funções. A gente não vai ter mais a figura do pagamento em dinheiro,
né, no novo sistema. Os pagamentos eles vão ser totalmente eletrônicos e com isso a gente reconfigura as funções do sistema. A figura do cobrador ela deixa de existir no sistema novo e esses cobradores atuais, do sistema atual, eles vão ter a oportunidade de serem promovidos. Como a gente tem uma ampliação grande de frota, né, mais de 200 carros de ampliação de frota, a gente tem a oportunidade que todos esses cobradores sejam promovidos a motorista, né, e aqueles que não conseguirem se enquadrar nessa função de motorista, a gente criou uma função nova chamada agente operacional, que vai auxiliar o motorista nas linhas de maior demanda, vai auxiliar o passageiro nos pontos de maior embarque, vai poder atuar fazendo pesquisas de campo. Então, a gente tem toda uma requalificação nesse processo. A figura do cobrador, por si só, ela deixa de existir, mas esses trabalhadores têm toda a condição de serem requalificados dentro do sistema e garantir aí o seu emprego, a sua atuação no transporte público. Para a gente fechar esse assunto do transporte público, da nova concessão, essa nova concessão prevê a integração total entre esses serviços. Muito se falava antigamente que São José dos Campos tentava fazer aqueles mini pontos de estações fechados, como tem em Curitiba. Como é que será a entrada nos ônibus, a bilhetagem e a integração do transporte público? A gente mantém também o conceito da bilhetagem eletrônica, do bilhete único, que aqui em São José ele funciona de forma temporal, ou seja, por 2 horas você consegue andar em todo o sistema, pagando apenas uma passagem. Isso está mantido para o próximo sistema. E a gente também tem uma novidade que a própria linha verde, né, as pessoas têm perguntado muito, olha, a linha verde é um transporte diferenciado, quanto a gente vai ter que pagar mais para poder andar na linha verde? Zero. Né? Quem andar na linha verde vai pagar o mesmo valor que paga no sistema convencional. A gente vai conseguir, inclusive, fazer a integração da linha verde com o sistema convencional. Então, tudo isso vai funcionar de forma integrada e também com uma outra novidade. A gente vai conseguir integrar no futuro, por meio de uma plataforma chamada MaaS, que é o Mobility as a Service, né, a mobilidade como serviço, integrar inclusive com outros meios. Né? A nossa ideia é que a pessoa com o mesmo cartão virtual, né, com a mesma conta digital, né, que é similar ao que a gente tem hoje com o bilhete único, consiga andar no sistema de transporte, mas também consiga andar nas bicicletas públicas, andar no táxi, andar no sistema alternativo. Então a gente está prevendo sim toda essa integração entre os modais da cidade. Perfeito. Secretário, a gente tem uma participação aqui do Douglas Xavier, perguntando aqui, perguntas para o secretário se eles vão fazer a ciclovia ligando o Hospital Regional e a Rua Santarém até a passarela do Carrefour. E eu também já vou complementar a pergunta para perguntar das obras da ciclovia dos astronautas CTA. Lá, a Dutra, CCR Nova Dutra autorizou essa construção e também a ciclovia aqui do Arco da Inovação. Como é que está a situação das ciclovias aqui na cidade? Olha, essa é uma conexão muito interessante, essa que foi citada, porque a gente já tem no projeto a transformação de um trecho da Rua Goiânia em ciclovia, então a gente vai conseguir fazer essa interligação com a Rua Santarém. Eu já tenho uma previsão, por contrapartida de um empreendimento, de uma ciclovia para ser executado em toda a Rua Santarém, que é aquela rua que passa em frente à Fundaz. A gente acabou de chegar, né, com a ciclovia da Estrada Velha, né, que estava parando ali na Avenida Guadalupe, até aqui a Rua Óbidos, né, que é bem em frente aqui à Secretaria de Mobilidade, e vamos fazer a conexão por ciclorrota naquela ponte, né, a pinguelinha que tem de ligação ali com a passarela do Carrefour. Isso também já está para sair nas próximas semanas. E as grandes ciclovias que estão em construção, a do Arco da Inovação, a gente está finalizando agora, nos próximos dias, a construção de 2 grandes passarelas, uma sobre o Córrego do Senhorinha e uma sobre o anel viário. Finalizando esses 2 pontos, acho que mais uns 30 dias a gente finaliza todo esse trecho e entrega em definitivo a ciclovia do Arco da Inovação. E tivemos agora, na segunda-feira, a publicação no Diário Oficial da União da autorização da Agência Nacional de Transporte Terrestre para execução da ciclovia na área de domínio da rodovia Presidente Dutra. Então, aquela ciclovia que liga a portaria do DCTA ali na Nelson Dávila até o aeroporto, lá no final da Avenida dos Astronautas, ela já tem os trechos da Avenida dos Astronautas e Faria Lima já executados, e aí agora a gente passa a executar esse trecho da rodovia Presidente Dutra, fazendo essa interligação. Secretário, toda vez que a gente fala com o senhor, a gente acaba falando de obras também, que não é a sua secretaria, mas a gente acaba falando das obras do transporte público. Eu queria que o senhor desse um panorama aí, se a prefeitura já tem o resultado de como está sendo o trânsito na obra do Arco da Inovação. A gente sabe que 40% da cidade, segundo o estado de São Paulo, ainda está em casa, né? Mas se essa obra da Via Cambuí e do Arco da Inovação já estão dando resultados no trânsito.
Olha, ainda não dá para a gente fazer essa medição, porque a gente tem dois elementos que estão interferindo ainda nesse olhar para o arco da inovação. O próprio fluxo de veículos, né, apesar do governo do Estado monitorar pelo celular essas 40% das pessoas ficando em casa, pelo nosso sistema de monitoramento que a gente tem nas ruas, né, lembrando que a gente tem 180 equipamentos de fiscalização eletrônica que nos dão dados de contagem veicular. O que a gente tem hoje é 80% de um fluxo normal. Então, em termos de transporte individual, veículos circulando pela rua, a gente está quase chegando aí no nosso 100%. Mas isso está afetado. A gente tem a região do Jardim Aquário, que é uma grande região de comércios e serviços, tem muitas escolas ali naquele entorno, não estão ativas, então a gente não tem esse retrato. E a própria finalização das obras complementares que ainda estão acontecendo no Acre, né? Hoje, por exemplo, a gente teve ali uma situação por volta das 8 da manhã, de um pequeno congestionamento no sentido Dutra Urbanova, por conta de uma pintura que está sendo terminada na parte de cima do viaduto, mas que dependia de uma máquina de fazer essa suspensão. Então, a gente ainda está tendo algumas intervenções ali, então não dá ainda para a gente falar em números, mas no sentimento é lógico que a gente tem ali uma grande capacidade colocada ali, e a gente já enxerga benefícios não só para o fluxo de veículos, mas também os pedestres ali que ganharam todo um projeto de acessibilidade, né? A própria ciclovia ali que teve um ganho muito grande, a relocação dos modelos de ponto de ônibus, a criação de 2 novos pontos de ônibus ali na subida da Avenida São João. Então a gente já começa a sentir esses benefícios, mas ter resultados em números a gente ainda vai precisar de um tempo para poder finalizar isso. Senhor Paulo, nós agradecemos demais a participação, ratificando que nós estamos à disposição, claro e sempre, para informar de maneira correta a população. A gente sabe que o dia do senhor é atribulado bastante aí, ainda mais o volume de obras que estão sendo feitas aí e a responsabilidade que existe. Nós agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo dia ao senhor. Grande abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Nós conversamos com o senhor Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São José dos Campos. Sempre, claro, muito importante nós mantermos você sempre muito bem informado, e nós agradecemos a todos que participaram da entrevista conosco aqui, né? Além das participações com a entrevista, Glauco, a gente tem mais uma pessoa aqui, Josi Rodrigues, falando: realmente o AME está muito lotado, ambulatório de especialidades médicas aqui em São José, né? Na terça passada fui passar lá e estava muito cheio com a quantidade de pessoas. Enviem fotos aqui pra gente, a gente vai repassar à prefeitura, pedir uma nota oficial. Então continuem participando e interagindo. E para quem participou da entrevista, muito obrigado, espero que o secretário tenha respondido o questionamento de vocês aí. Exatamente, obrigado ao Douglas, o Douglas 2, o seu xará. Meu xará lá. Seu xará, exatamente. E olha só, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou o estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e Santa Catarina devido ao risco do surto da praga com gafanhotos nas áreas produtoras dos dois estados. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros, você pode ver aí a imagem da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades do setor agropecuário e dos produtores rurais é o dano que os insetos possam causar, claro, às lavouras e pastagens. A dieta do inseto varia conforme a espécie, entre folhas, cereais, capins e outras gramíneas. Segundo informações repassadas à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, a nuvem é originária do Paraguai, das províncias de Formosa e Chaco, onde há culturas de cana-de-açúcar, mandioca e milho. Como se não bastasse esse 2020. Esse ano está complicado, Esse né? ano tá complicado. Cada mês uma surpresa, né? E para quem não sabe o perigo que isso pode trazer para a economia do Brasil, além do perigo fitossanitário, tem também o Rio Grande do Sul, o primeiro estado aí no sul do Brasil, tem cerca de 40% de sua economia ligado à agricultura. Então você já imaginou se uma praga atinge o estado que já está prejudicado durante o período de pandemia, atinge 40% a mais da economia? Perigosíssimo, né? Sem dúvida, e fora a pandemia, um estado que já estava com as finanças absolutamente caóticas já também, Exatamente. Antes da pandemia. Então é extremamente preocupante mesmo. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente.
10 horas mais 10 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta quinta-feira. E um shopping da Zona Sul de São José dos Campos firma parceria com um banco para disponibilizar uma linha de crédito de até 300 milhões de reais para pequenos e médios varejistas. O Shopping Jardim Oriente e o Banco Inter estão disponibilizando o crédito com juros a partir de 1% ao mês, prazo mais longo e pagamento facilitado para os mais de 150 lojistas do centro de compras. Segundo o shopping, o produto disponibilizado é o Home Equity, que deve apresentar condições exclusivas para os lojistas. O processo de solicitação compreende a avaliação do imóvel e a liberação do crédito pode ser de até 50% do valor avaliado. A primeira parcela poderá ser programada para até 6 meses após a contratação. Os lojistas poderão solicitar o empréstimo diretamente pelo aplicativo do banco. Interessante essa medida, né? Exatamente, notícia boa aí para os pequenos lojistas. Como a gente vem falando aqui há muito tempo, né, Glauco? Essa pandemia pegou principalmente os pequenos e médios empresários, porque as grandes empresas conseguem, mesmo com perda, se remodelar, fazer delivery. O pessoal agora da área de alimentação está sofrendo muito. Então vamos ver como é que essa medida vai atender especificamente esse pessoal lá do Shopping Jardim Oriente, mas serve de ressalva aí que outras instituições também peguem um bom exemplo, façam parcerias, que com parcerias a gente consegue sair dessa. Não tem a menor dúvida. Uma outra reclamação recorrente por parte dos empresários era exatamente com a dificuldade em conseguir o crédito, porque algumas coisas anunciadas pelo governo acabaram enroladas dentro daquele que a gente comenta sempre, o sistema aqui. Alguns bancos passaram a se apropriar dessa linha de crédito, aí acabar oferecendo a juros muito mais altos. Então, muito interessante, está de parabéns aí essas parcerias, como o Douglas falou, o momento é realmente de se fazer parcerias. Essa parceria que vai ajudar todo mundo, porque o fato persiste mesmo. Pós-pandemia, muito nós vamos depender uns dos outros para que as coisas continuem a caminhar. Está de parabéns aqui aí pela iniciativa. E Glauco, acabei de receber uma mensagem aqui importante do pessoal lá da ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Ainda não é oficial, mas segundo a assessoria de imprensa da ACI, o prefeito Felício Ramute aqui de São José dos Campos confirmou que vai fechar todo o comércio não essencial durante os sábados e fins de semana. Alguns comércios aí, como shopping, estavam podendo abrir aos fins de semana. Então, com esse aumento aí dos casos aqui em São José dos Campos, o prefeito Felício Ramute informou à Associação Comercial e Industrial aqui da cidade que o comércio não essencial voltará a fechar durante os fins de semana. Pois é, obrigado pela notícia de última hora aí, e uma decisão importante porque os números falam por si só. A Justiça determinou o bloqueio de bens do prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, do PSDB. O prefeito foi denunciado pelo Ministério Público por improbidade administrativa. A decisão, em caráter liminar, foi tomada nesta segunda-feira. No despacho, a Justiça apontou que os documentos juntados pela promotoria revelam fortes indícios de contratação irregular de uma empresa terceirizada na área da saúde que prestou serviços médicos no pronto-socorro municipal em 2015 e recebeu R$ 710 mil do município. O bloqueio de bens também atinge os demais denunciados, o então diretor do pronto-socorro municipal, a empresa e os 2 sócios dela. A Justiça destaca ainda que a contratação ocorreu em descompasso com a lei de licitações e que não existe a comprovação de nenhum contrato escrito entre as partes. Em nota à reportagem, Guidoni ressaltou que o que temos por hora é uma decisão liminar em primeira instância e não um julgamento, da qual cabe recurso ao Tribunal de Justiça. Ele ressaltou ainda que, em 2015, quando aconteceu a emergência hospitalar em que a cidade
ficou sem o atendimento do SUS, o Ministério Público e a Justiça respaldaram a decisão do Executivo. Caso os denunciados sejam condenados, podem ter que devolver aos cofres públicos o valor de R$ 1.400.000 e ter os direitos políticos suspensos por até 8 anos. Pois é, uma decisão ainda que, como o prefeito falou, é uma decisão sim atrasada, uma decisão de 5 anos atrás, mas que se o Ministério Público comprovar que tem irregularidades, tem que ser cobrado aí, independente do ano. Enfim, vamos aguardar a Justiça e o Ministério Público atuando muito nesse período de pandemia aqui na nossa região. Importante, e denúncias gravíssimas, não tem a menor dúvida. E ainda sobre decisões judiciais. A Justiça determinou a suspensão do processo de cassação da prefeita Gracinha Ferreira, lá em Ilhabela. A decisão atende pedido da própria prefeita, que apontou uma série de erros administrativos da Câmara na condução do procedimento. No texto, Gracinha defende que o autor da denúncia, que originou o processo de cassação, não possuiria inscrição junto à Justiça Eleitoral, o que o descredenciaria como autor do pedido. As justificativas incluem ainda o fato de que a proposta foi inclusa e votada no mesmo dia, o que não dá a devida publicidade ao caso. Gracinha ainda diz que o período de pandemia não deu a ela possibilidade de ampla defesa e participação popular durante o processo. A Câmara de Ilhabela informou que ainda não foi notificada da decisão. Em 16 de junho, a Câmara aceitou denúncia de um morador da cidade e abriu processo de cassação da atual prefeita. A justificativa era de que a prefeita cometeu irregularidades no comando dos gastos durante a crise. Pois é, mais uma decisão judicial que a gente tem aqui em meio à pandemia, né? Um pedido de um morador que foi acatado pela Câmara, essa votação que foi super rápida, em 2 turnos no mesmo dia, e agora temos a Justiça cassando essa decisão. Rola nos bastidores, nos grupos de Facebook e de WhatsApp, que a Câmara dos Vereadores tinha interesse na cassação do mandato da Gracinha, porque a Gracinha, para quem lembra, ela era vice-prefeita, o prefeito eleito foi cassado, então assumiu a vice-prefeita e em caso de cassação da atual prefeita, que era vice-prefeita, o presidente da Câmara dos Vereadores assume. Então, nos bastidores aí de WhatsApp, né, nos grupos, como a gente gosta de falar, rola esse boato. Mas enfim, vamos aguardar a decisão oficial da Justiça. Pois é, nos corredores da corte a política acontece. E olha só que notícia preocupante. No Vale do Paraíba, a média de novos casos diários cresceu 174% neste mês, desde o início da flexibilização das atividades econômicas. Se o mês de maio teve 1.672 casos confirmados, média de 54 casos por dia, em junho a média está em 148 novos casos por dia, com 3.559 diagnósticos positivos. É claro que nós estamos falando do coronavírus, não é? Isso só porque o mês ainda está no dia 25. Ao todo, a região concentra 5.803 casos positivos da doença. A cidade com o maior número de casos é São José dos Campos, com 2.462. Em seguida vem São Sebastião, 513, Jacareí, 491, Taubaté, 488 e Caraguatatuba, com 322. O Vale também tem, ao todo, 217 óbitos confirmados, 35 em investigação. A boa notícia aí fica por conta dos 3.551 pacientes recuperados. Números para lá de expressivos e, sob certos aspectos, até assustadores, não é, Douglas? Exatamente. Eu e o Glauco estávamos comentando aqui em off, né, durante o intervalo do jornal,
que nesse momento a gente tem que tomar mais cuidado ainda do que no começo da pandemia. No começo da pandemia, essa doença estava mais centralizada nas capitais, grandes centros como São Paulo, a cidade de São Paulo. Agora, essa pandemia está se disseminando pelo interior e com os números cada vez mais crescendo na nossa cidade, na nossa região. Então, vale a ressalva aqui que a pandemia não acabou. Tomem cuidado. Tome cuidado, muito, muito, muito cuidado mesmo. E professores da rede municipal de São José dos Campos realizaram novos protestos na manhã de ontem. Os servidores protestam contra o trabalho presencial. Parte das unidades já registraram casos confirmados do novo coronavírus e os professores temem a disseminação da doença. Segundo a categoria, as manifestações ocorreram em quase 20 escolas de todas as regiões da cidade. Com cartazes, os professores fizeram apelo para que o município autorize o trabalho remoto durante a pandemia. Foram estampadas frases como "estamos todos em risco" e "não somos um grupinho", maneira em que o prefeito Felício Ramute teria se referido a uma professora que apresentou reivindicações durante um programa de rádio. Em nota, o Sindicato dos Servidores disse que já são inúmeros os profissionais contaminados e que o que mais indigna os educadores é o fato de que todo trabalho desenvolvido nas escolas poderia ser realizado em casa. Em nota, a Secretaria de Educação voltou a informar que as escolas estão devidamente higienizadas com protocolo específico. O município informou também que adotou a obrigatoriedade de medidas como o uso de salas separadas pelos docentes, uso de máscaras, higienização constante das mãos, HTC e horas de atividade em casa. O município lembrou também que o sindicato teve pedido para trabalho remoto negado pela Justiça. A gente tem que sempre tentar entender, né, Glauco, os dois lados da notícia. Vale ressaltar, por exemplo, se todos os trabalhadores forem para casa e tiverem que trabalhar aí com a internet, como é que vai ser? A prefeitura vai ter que dar um adicional pelo custo da internet ou os trabalhadores vão bancar essa internet? E ainda mais, impressão de materiais, como é que vai ser feita? Visto que alguns alunos vão até as escolas retirar. Por outro lado, a gente tem esses professores que estão sem alunos, ainda tendo que ir até a escola, muitos pelo transporte público ou com seus carros, aí colocando em risco também a vida e a vida de seus familiares. Então a gente tem que ver os dois lados da notícia e agora cabe aí ao sindicato, né, que está fazendo essa apresentação constante à prefeitura. Vamos ver como é que vai ser esse retorno às aulas que está previsto para ser realizado presencialmente somente em setembro. Bom, então vamos aguardar de perto essa situação. De perto a situação e tomara que isso não vire aí uma contenda entre a prefeitura e o sindicato. Lembrem-se que no meio estão os professores que merecem todo o significado de respeito nesse momento tão difícil. Então, vamos aguardar e vamos acompanhar bem de perto isso daí, sim, repetindo, para que não vire simplesmente uma contenda de opiniões entre o poder e o sindicato. Os professores estão no meio, repetindo, frisando para fechar. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu ontem um homem transportando 2 fuzis 5.56 na rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. As armas são de uso restrito das Forças Armadas e estavam escondidas dentro do carro de um homem aí de 38 anos. Havia também 4 carregadores. O flagrante aconteceu durante uma fiscalização da Operação Tamoio 2. Os policiais pararam o veículo e notaram a inquietação do motorista. Então, decidiram averiguar o interior do carro. Os fuzis estavam escondidos em um compartimento no banco traseiro do veículo. O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Jacareí e pode pegar até 6 anos de reclusão pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Está vendo aí as imagens do momento que a Polícia Rodoviária Federal tirou os fuzis, né? Tem um pequeno erro aí no nosso texto, essa apreensão foi em Jacareí, como o Glauco falou, mas impressionante a capacidade de fogo que estava dentro desse carro, né, Glauco? Meu
Deus do céu, isso é uma coisa, infelizmente, muito recorrente. Exatamente. Não é, Douglas? Porque é sério, mesmo, está de parabéns a Polícia Rodoviária aí pela ação e pela captura aí, tanto do meliante quanto do armamento, não tem a menor dúvida. Rápido intervalo, voltamos com tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas e 28 minutos, estamos de volta com Abre Aspas desta quinta-feira. E vamos saber como é que fica o tempo. Porque falaram que ia chegar sexta-feira o frio, mas de ontem para ontem parece que ele já resolveu dar as caras. Vamos saber com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Seguirão as condições de estabilidade no tempo para essa quinta-feira, mas o dia terá um pouco mais de nebulosidade do que vimos ontem. Teremos ainda sol em diversos momentos, mas a nebulosidade terá uma variação entre parcialmente nublado a nublado. As temperaturas seguirão estáveis, máximas de 27 graus no Vale do Paraíba, 26 em São Paulo e no litoral, e 22 na Serra da Mantiqueira. A umidade do ar no período da tarde pode ficar sim abaixo dos 40%, e não há previsão de chuva para hoje. Mas a aproximação de uma frente fria deve mudar o tempo a partir de amanhã. No final da tarde de sexta-feira, podemos ter sim chuva já de intensidade fraca em diversas cidades aqui da nossa região. Já lá do sábado, a intensidade da chuva aumenta, né? Pode ser uma chuva de fraca a moderada, passando a fraca lá no domingo. De sexta em diante, as temperaturas entrarão em declínio. Por exemplo, a máxima que hoje está prevista de 27 graus para o Vale do Paraíba, na sexta e no sábado deve ficar em torno de 22 graus. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, uma variação aí de 5 graus para o final de semana na máxima deve fazer uma diferença, né? Mas vamos esperar o friozinho. E amanhã você vem contar pra gente aí como é que fica definitivamente para o final de semana. Muito obrigado, um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. E vamos de esporte, olha só, o Liverpool está muito próximo de conquistar o tão sonhado título da Premier League. Nesta quarta-feira, pela 31ª rodada da competição, o time bateu o Crystal Palace por 4-0 em Anfield e pode se sagrar campeão inglês caso o Manchester City, que enfrenta o Chelsea na quinta, não vença. Pois é, a gente está vendo aí o futebol na Europa, porque por enquanto o nosso futebol ainda está meio lento aqui, não é, Dr. Douglas? Que o Dr. Douglas sabe tudo de futebol. Lento, parado e distante da volta, né? Porque Distante da volta, é verdade mesmo. o futebol reflete a sociedade, né? E como a sociedade aqui ainda tem muitos casos de coronavírus, falta a gente resolver primeiro o problema de saúde para depois resolver o problema do esporte. Pois é, aí fica com mais vontade ainda. E olha só, a Torre Eiffel, o monumento mais famoso de Paris, na França, visitado aí por milhões de pessoas, reabriu hoje, após um fechamento de 3 meses devido à pandemia. A cerimônia contou com batucada brasileira, informa a agência internacional de notícias France Presse. Mas apenas 2 dos 3 andares podem ser visitados. Conforme a matéria do G1, cerca de 50 visitantes e inúmeros jornalistas aguardaram a reabertura ao pé da torre. O fechamento do monumento, o mais longo desde a Segunda Guerra Mundial, causou perdas de 9 milhões de euros segundo aí Patrick Branco-Ruiz, diretor-geral da empresa operadora que gerencia o monumento construído lá em 1889. Pois é. Incrível isso aí, né, Glauco? A Torre Eiffel reabrindo. Para quem não sabe, a Torre Eiffel, umas histórias aí rápidas, né? Era para ser um monumento que ia ser construído e depois desmontado e acabou ficando aí
para a eternidade, né, que é um monumento histórico desde a Primeira, Segunda Guerra, enfim. A Torre Eiffel marcou gerações e está de volta. É um ícone da França. Um ícone, né? Exatamente. Glauco, tem alguns comentários aqui que eu deixei de ler, mas eu vou ler agora aqui para vocês. O André Lima comentando aqui sobre que o prefeito de São José, a opinião dele, né, que o prefeito de São José parece não saber se atende o eleitorado ou os financiadores de campanha. Opinião dura aqui do nosso internauta André Lima. A Neuza Lino mandando bom dia, César Alves mandando bom dia, radialista Gino Filho mandando bom dia, e o André Lima ainda faz um comentário interessante. Imagina a qualidade do aprendizado dessa juventude. De corpo presente já é complicado, imaginem a distância. Ainda faz uma ressalva. Afinal, Capitu traiu o Bentinho ou não? Isso aí eu já não sei, isso aí já fica para a opinião de vocês, que eu não quero entrar nessa enrascada. Pois é, olha, é sempre muito bacana e muito bom para todos nós a gente ver esta participação e essa interação com vocês aí. Fica o registro da participação de todos vocês e vou lembrar a Rosane e a Jaque, se não me engano, que estavam lá no AME, que estávamos esperando a fotografia aqui. Fiquem à vontade, viram isso daí, querendo participar, passem, claro, passa pela nossa redação aqui, sempre que possível a gente privilegia colocar a matéria de última hora de vocês, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Eu vou convidar todos também a assistir um vídeo agora para a gente poder comentar. Confira. Nós estamos indo para a Zona Norte de São José dos Campos, conhecer a Dona Maria, uma senhora de 90 anos que mora com seu filho, em um local sem nenhuma condição habitacional, que fica nas terras de uma antiga fazenda, onde eles trabalham há mais de 30 anos, em troca de moradia, sofrendo maus tratos e vivendo de forma bem precária. Aqui é a casa da Dona Maria. Olha isso. É uma senhora que a gente achou aqui no bairro do... Aqui é o quarto dela. O amigo dele trouxe, então... A gente veio trazer coisa para ela. Aqui é a cama do filho. Olha como um ser humano pode viver desse jeito. Olha isso. Aqui é o quarto onde mora o filho. Aqui é a cozinha. Aqui é o terreno da Dona Ana, uma senhora já com seus 70 anos, também moradora do Costinha. Ela acolhe crianças e idosos sem lar, sem família, e os abriga aqui na casa dela. Eu já crio criança, já faz 35 anos, né, que eu crio muito. Eu tenho 8 casados, já fui embora, já cada um seguiu sua vida. E aí ainda fica comigo mais umas crianças pequenas, umas meninas bastante, 12 pequenas. E tem as pessoas de idade que parece que no bairro. E não tem para onde ir. Não é de idade assim. Não é nem aposentado, porque a idade deles consumiram. Com 60 anos, mas não tem aposentadoria. Mas não tem para onde ir. Na rua, não tem para onde deixar. Então eles vêm tudo aqui, estão acostumados. Eu acolhi. E eu faço isso por gosto. Eu faço por gostar, por coração, por amor. Não tem renda só das pessoas que ajudam, que não fosse por mim, que posso fazer isso. Mas eu faço isso de coração, gosto de fazer. E eu ponho eles para dormir, não dorme no chão, não dorme nada, mas não dorme num lugar adequado, bom, né? Aqui é o quarto da Dona Bete, uma senhora de mais ou menos 80 anos, que já está aqui na Dona Ana há mais de 10 anos. Aqui mora um senhorzinho também de quase 80 anos. E a nossa ideia é melhorar as condições desse lugar para abrigar mais pessoas com um pouco mais de conforto, dignidade. E a gente precisa muito da sua ajuda. E agora a nossa nova causa é reformar esse espaço que tem aqui na casa da Dona Ana, para que ela continue abrigando e ajudando outras pessoas e para que a gente possa trazer a Dona Maria e o seu filho para cá.
Olha, eu acho que qualquer comentário a respeito do porquê e qualquer outra coisa seria pieguice. As imagens falam por si mesmo. Só uma observação. Impressionante como quem tem tão pouco ainda consegue ajudar quem tem menos ainda. E boa parte dos, não digo nem dos ricos, dos remediados, parece que não consegue. Um vídeo absolutamente tocante por uma causa absolutamente justa. O que dói mais ainda é a gente saber que não só a Dona Maria, que nós vimos o vídeo, mas tantos e tantos brasileiros passam pelo mesmo calvário nesse país que não precisaria disso. Um vídeo tocante, não é, Douglas? Eu sei que você que pegou isso daí, uma causa absolutamente justa e sincera, né? Exatamente. A gente não está falando de Europa, África, a gente está falando aqui da nossa cidade, uma senhora que mora ali no bairro do Costinha, zona mais afastada da cidade. Então, se você assistiu o vídeo, se sentiu tocado, não é uma quantia excessiva, a gente está falando de um processo dessas pessoas que estão tentando ajudar a arrecadar 40 mil reais para essa senhora humilde construir uma casa maior para abrigar outras pessoas. Então, quando a gente fala de ajudar ao próximo, a gente não está falando de instituições gigantescas, a gente está falando do CPF, de uma pessoa que resolveu ajudar as outras. Então, se você tem interesse, não conseguiu anotar ali o banco, a agência manda mensagem para a gente está disposto a ajudar também. Pois é, e você que viu também, multiplique essa causa, porque é para lá de digna. Com essa notícia, que é também uma boa notícia desses bons e bravos brasileiros que fazem a diferença, fazendo, às vezes, muito pouco e que você vê o retorno que pode ter. Já estamos participando disso aí, qualquer dúvida, entre em contato aqui com a nossa redação, que nós teremos o maior prazer em ajudar. Douglas Cruz, muito obrigado, mais uma edição. Vamos para mais uma edição do Abraspas amanhã, até sexta. Exatamente, e amanhã é aquele dia glorioso, independente da praga que estiver pela nossa proa. Amanhã é sexta-feira e a gente volta com mais um Abre Aspas e, claro, esperando por você. Um ótimo dia a todos vocês e famílias e até amanhã.